Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Pessoal, eu dei dando umas pesquisadas por aí sobre a preocupação, pelo menos dessa semana e provavelmente das próximas. O preço do petróleo. Entre ontem e hoje, finalmente saiu uma perspectiva de aumento do embargo europeu no que diz respeito ao petróleo russo. O que a gente imaginaria sobre isso? Inicialmente, o raciocínio seria o seguinte: se os países europeus param de comprar o petróleo dos russos, eles vão procurar outros mercados, a oferta é limitada, o preço vai subir mais ainda. Mas olha só o que está acontecendo, pessoal. Na medida em que a Rússia vem perdendo o mercado ocidental, para ser mais exato, para outros países, porque tem os embargos, eles estão vendendo esse excedente de produção, não só de petróleo, mas também eventualmente de gás e outros produtos, lá para a Índia, lá para a China. Mas só que os indianos e os chineses não são tão paz e amor assim. Eles sabem que a Rússia tem dificuldade para vender e vão dizer: bom, cara, olha só, a gente vai comprar o teu petróleo, só que a gente quer um descontinho. Para a Índia, o desconto está acima de 30%. E para a China, dizem as más línguas que deve ultrapassar os 40% do valor do petróleo. Então, se a gente está pagando aqui um preço de um barril perto de 116, 117 dólares, os indianos estão gastando 70 dólares o barril. E aí vão um pouco mais à frente nesse raciocínio. Se você aí pudesse comprar gasolina de um posto do vizinho do seu preferido que tivesse um desconto bom desses de 30, 40, 50%, você ia ficar naquele posto antigo? Não, claro que ia mudar o seu local de abastecimento se a gasolina não fosse batizada, é claro. No mundo, em relação ao petróleo e a praticamente todas as coisas, funciona de uma maneira parecida. Então, se a Rússia e a China compram mais petróleo da Rússia, é lógico que eles vão diminuir as suas compras de outros mercados, como ali no Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Iraque, Líbia, enfim, todos os grandes produtores de petróleo daquela região do mundo que se concentram naquele cartel conhecido como OPEP. E parece que esses países que compõem a OPEP estão meio, diríamos assim, magoados com os russos por causa desse desconto à China e à Índia, e estão escanteando esse país dentro das negociações de quanto cada um deles vai produzir para manter o preço do petróleo em alta. Enfim, pessoal, o resultado dessa bagunça é o seguinte: com a Rússia vendendo óleo mais barato lá para a Índia e para a China, os árabes e outros países da OPEP deixam de vender para esses países, que são grandes compradores, sobra petróleo, eles em parte podem compensar essa oferta com os países europeus que estão deixando de comprar da Rússia, mas a coisa não fica por isso mesmo, não. O que se nota nesse momento é uma tendência de queda do preço do petróleo ao nível global. Vamos ver o que vai acontecer. É só uma ideia inicial. Hoje, dia 1º de junho, nós estamos às 16 horas e 58 minutos, quando eu estou gravando esse vídeo do Fora de Curva. O preço do barril do petróleo Brent estava cotado a 115 dólares 87 centos, uma pequena queda em relação ao dia anterior. Vamos ver se isso continua. Mas posso dizer o seguinte: o mercado está instável. E já que o preço está tão alto assim, e há o isolamento da produção russa, pelo jeito, e a própria OPEP já começa a planejar o aumento da sua produção, encerrando uma política bastante restritiva que vem desde 2021, talvez, só talvez, vamos esperar os próximos movimentos, o preço do ouro negro, como falam, pode cair em alguns meses, em algumas semanas. Essa é uma percepção que eu tive hoje. Pode ser que isso aconteça, mas, como nós sabemos, todos os movimentos econômicos são dinâmicos e muitos deles inesperados. É por isso que eu acho a economia uma coisa tão divertida. Uma outra coisa que me chamou a atenção hoje, até sob um ponto de vista é bom, sob outro é ruim, foi uma pequena disparada do dólar em relação ao real. A moeda norte-americana pulou de R$ 4,75 fechados ontem, já vinha com uma tendência de alta de curtíssimo prazo para R$ 4,80.
O que aconteceu? Por que a moeda norte-americana se valorizou, não só aqui no Brasil, mas no mercado internacional? É simples. Saiu o resultado da produção industrial daquele país que continua crescendo. Enquanto isso, os pedidos de seguro-desemprego, que também é um indicador importante para ver a quantas anda o nível de atividade econômica dos Estados Unidos, ficou mais ou menos a mesma, não teve evolução. Isso significa o quê? A atividade lá continua aquecida e, consequentemente, aumenta as possibilidades do Banco Central deles, lá o Federal Reserve, aumentar na sua próxima reunião em mais 0,5 ponto percentual a taxa de juros. Então, se tem uma perspectiva de aumento de taxa de juros por lá, sempre tem esse movimento especulativo, sai dinheiro daqui do Brasil, de outros países do mundo, para ir para os Estados Unidos para aproveitar eventualmente essa onda. Mas é uma onda, é uma marola, como falaria um ex-presidente nosso, de curtíssimo prazo. Por quê? Porque aqui, gente, a Selic está 12,75%. Eles vão lá para um ganhozinho especulativo, para esperar essa alta de juros, depois essa grana toda volta para cá. Então continua a nossa perspectiva de médio prazo de que a paridade entre real e dólar se situe novamente a 4,60, com aquele risco de cair demais, do real se valorizar demais, aliás, fazendo com que as nossas exportações e mercado interno fique comprometido pela excessiva valorização da moeda brasileira. E amanhã, pessoal, falar em Brasil, vai sair oficialmente o PIB do primeiro trimestre aqui do nosso país. Eu falei sobre esse assunto no quadro que vem por aí da última segunda-feira e dei uma debochadinha dos analistas de plantão que eles estavam prevendo uma brutal recessão para o nosso país e apostei. Na última hora, eles vão corrigir as informações para se aproximar um pouco mais do que vai acontecer na realidade, porque se eles erram de muito longe, eles perdem credibilidade. E isso vai acontecer, esse movimento aconteceu hoje. Olha só, antes de mais nada, eu estou dizendo que o PIB do primeiro trimestre vai crescer mais de 1,5%. E as principais empresas do mercado financeiro hoje entraram a toda na imprensa dizendo: reavaliamos nossa posição. O PIB brasileiro surpreendentemente vai crescer mais do que se imaginava. Aqui está a nossa previsão que vai valer. E aí, gente, olha só, a UBS-BB, que previa uma alta de 0,5% do PIB, já está falando em 1%. O Santander, de 0,5% para 0,9%. O Itaú, de 0,6% para 1,6% aí para todo o ano de 2022. Eu vou dizer o seguinte, gente, pode ser aí 0,5%, mas se nós pegarmos a projeção relativa, ou seja, o percentual que eles estavam prevendo antes frente ao percentual que estavam prevendo depois, a diferença é mais de 100%. Que bagunça é essa, gente? Vão acreditar aqui no Fora de Curva? Eu estou dizendo, posso errar, espero não errar, porque senão eu vou ter que me retratar aqui. Mas o resultado do PIB trimestral do Brasil no primeiro trimestre vai ser superior a 1,5%. Eu digo isso porque, vou repetir a minha fala de segunda-feira, o setor de serviços, especialmente, pessoal, está crescendo de uma maneira bastante intensa. Não o consumo direto das lojas, isso aí está meio capenga mesmo, mas serviços mesmo, aquelas coisas que nós deixamos de consumir no decorrer da pandemia, estão se recuperando ainda nesse início, nesse primeiro semestre de 2022. E é isso que vai impulsionar o PIB do primeiro trimestre do Brasil. Quer dizer, já impulsionou, nós só estamos vendo o dado com o espelho retrovisor, como diria um amigo meu chamado Júlio César Figueiredo de Magalhães. E uma outra coisa que eu havia antecipado no quadro que vem por aí da segunda-feira e que se confirmou ontem foi o aumento do superávit do setor público brasileiro. Foi para 38,9 bilhões em abril. E com essa alta, e aí que eu toquei, aí que eu fiz a minha previsão, houve uma pequeníssima redução, mas saudável, da dívida líquida do setor público nacional.
caiu de 58,2% do PIB para 57,9%, ou seja, 0,3 pontos percentuais. E isso vem acontecendo nos últimos meses, mostrando, sim, que o Ministério da Economia, mesmo querendo reduzir impostos, especialmente IPI e imposto de importação, para contrapor a questão inflacionária e a alta de juros, está com uma sintonia bastante fina no controle das contas nacionais. A ideia é o que? É reduzir ao máximo, ou reduzir pelo menos a patamares razoáveis, essa dívida líquida sobre o PIB, pelo menos até chegar a 30, 35% do produto interno bruto do Brasil. E com isso, gente, ficar mais tranquilo, ficar mais plausível reduzir efetivamente a carga fiscal do país. Esse é um indicador importantíssimo e talvez mais lentamente do que eu gostaria que fosse. Sim, eles estão fazendo um bom trabalho e essa dívida está caindo. Boas perspectivas para o futuro se não acontecer nenhum cavalo de pau que prejudique tudo. Nada de isolamento social, novamente, se bem que eu queria alertar para uma coisa. As mortes por Covid, segundo as estatísticas oficiais, continuam caindo, mas a contaminação aumentando. Então, gente que está indo para a terceira idade como eu, que tem pessoas mais antigas no seu convívio, como eu tenho minha mãe aqui com 95 aninhos, a mocinha, é melhor resgatar aquele chato uso de máscara em ambientes fechados, eventualmente até na rua, para evitar conceder o que eu chamo de sorte pro azar. Precauções básicas para que nenhum maluco venha novamente e diga: vamos fechar tudo, lockdown, para a produção e a economia se vê depois. Já vimos a caca que deu em relação a isso, né? Vamos evitar a todo custo. Só um pouquinho de prevenção. E agora, para encerrar o Fora de Curva de hoje, vamos falar sobre uma coisa que eu gosto muito: carros. Imagina um carro possante andando perto de Paris. É muito fácil acelerar um pouquinho demais esse veículo, correto? Um Porsche, uma Lamborghini, uma Ferrari. E é um carro desse tipo que acabou sendo multado na periferia da Paris, a chamada Cidade de Luz, porque estava com um pequeno excesso de velocidade. Se não me engano, o limite era 70 km por hora e o carrinho foi pego a 74, 78 km por hora. O problema é o seguinte: o carro, mesmo a 78 km por hora, estava parado. Opa, que história é essa? Peraí, como é que é possível? Elementar. Ele estava sendo guinchado. Ele estava em cima de um guincho. O guincho estava lá, taca-lhe pau, como diria aquele menino do carrinho de rolimã que viralizou alguns anos atrás. E, ao invés de anotar a placa do guincho, o policial francês anotou a placa do carro. E o carro é que foi multado. Pode isso? Será que isso aí já aconteceu com algum de vocês aqui no Brasil? Com alguma pessoa deve ter acontecido. Afinal de contas, os franceses não podem ser mais criativos do que a gente nessas travessuras malucas, seja para o bem ou seja para o mal. E com isso, gente, hoje ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, não se esqueça, botão no like, compartilhe esse material com a sua rede de contato e principalmente, vão se inscrever aqui no Fora de Curva para monetizar de uma vez esse canal, para mim conseguir manter ele perpetuamente fornecendo análises e informações, diríamos assim, um pouco mais irreverentes e um pouco mais focadas no futuro e sem paixões políticas para cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau.